Opa, boa pergunta. Ó, gente, eu vou explicar aqui uma coisa aqui, ó. Ah, professor, nós queremos fazer PM, né? Eu faria inscrição. Tá? Gente, ó, vem cá. Dá muita diferença? Não muita diferença, não tem muita. Dá para aproveitar. Por exemplo, muitas coisas que eu falei para vocês aqui é a mesma coisa lá. Só muda o nome, a estrutura, que é um órgão desconcentrado, entendeu? Que é um órgão de subordinação do governador. Agora tem algumas questões de estatuto para PM, soldado, não é isso? Não cai estatuto, só para bombeiro. Tá? Só para bombeiro que cai isso aí. Outra coisa que eu vou falar para vocês aqui. PM. Gente, são 3.800 vagas. E bombeiro, 1.600 que vão para outras fases. PJC, 580 investigador, 580 escrivão. Tá? Então, está aí. Eu acho, gente, que eu falei com vocês que houve uma mudança de posicionamento já da UFMT, que ela já abriu a possibilidade de ser de um horário diferente, porque se ela colocar no mesmo horário, cara, vai dar BO. Não é que vai dar, eu acredito que a chance de dar BO é muito grande. Porque é muita gente, ainda não vai poder usar o NIC, que vai ser o exame da ordem, que tradicionalmente é lá que reserva, lá é um espaço gigante. Tá? Vamos lá, beleza? Tranquilo aí? Gente, vamos lá. Entenderam o esquema aqui? Ok. Olha como é que cai na prova. Questão fácil, delegado. Assinale a opção que representa o órgão de execução programática. Parou. Quem que é esses órgãos? Esses aqui, ó, execução programática. Ok? Beleza. Que atua como órgão central de inteligência. Primeiro indicativo para você achar a resposta. Você já estava aqui, né? Ó, que auxilia a direção superior e acessório DG, que é dirigido por delegado de polícia da ativa, classe especial, possuidor de curso superior de polícia com capacitação e inteligência. Foi de graça essa, não foi, gente? Essa foi mais do que de graça. Eu acho que a UFMT não vai ser tão boazinha assim, de dar tantos indicativos. Tá? Então, o que ele cobrou? Ele cobrou aqui que você tem uma visão do organograma e ele cobrou o quê? O requisito para o provimento, que eu falei que é aquelas duas folhas que vocês vão fazer. Tá? Que ele vai, que se fosse coordenadoria, que auxilia o diretor. Não, que auxilia, ó, direção superior. Auxilia a direção superior e assessoramento ao DG. Tá? O coordenador, ele auxilia diretamente o quê? Ao diretor da área, não o DG. O único coordenador que está direto, o DG, é esse aqui, ó, comunitária. Tá? Beleza? Tá? Questão assim que vai cair na prova de vocês, né? Ó, e outra coisa, tá aqui, ó. Olha o produto dele aqui, né? Eu concordo contigo que esse tal de auxilia ficou meio forçado, cabe recurso ali, entendeu? Beleza. Oi. A diretoria de inteligência. Certo? Claro? Você tem só uma lei para gravar, 407. Não. Aí, ó, deixa eu falar para vocês aqui, ó. Ó, pessoal, o pessoal que está online também, eu vou falar para vocês o seguinte, ó, eu estou programando 2 encontros especiais com vocês de conteúdo. Uma é para ser de trânsito, principalmente pela nova lei de trânsito. Não é uma nova, mas como houve tanta alteração, eu estou chamando a nova lei de trânsito. Tá? Então, vai ser domingo, tá? Eu quero ver se o programa vai ser domingo, essa lei de trânsito. E eu quero passar para vocês também uma outra aula especial para a gente explicar o estatuto, os principais pontos do estatuto aqui, para a gente explicar, porque as duas leis estão sendo cobradas, né? Apesar que eu não sei se vai cair questões sobre isso, mas fazer o quê, né? A gente tem que errar por excesso, né, do que ficar com isso, né? Ok, pronto. Posso apagar? Agora, ó, fácil, tá? 2 horas de aula,
vocês agora têm todas as condições de acertar essas duas questões aqui, ó, de organização da PJC, tá? E eu vou te garantir que não foi uma aula superficial, tá? Foi uma aula detalhada, foi uma aula bastante aprofundada aí, tá certo? Sobre o assunto, né? Agora a gente vai para o estatuto, tá? O estatuto. Estatuto nada mais é do que, olha assim, gente, ó, é o plano de cargos, carreiras e salários, que é o PCCS. É uma carreira? É. Por que é uma carreira? Porque há movimentação sobre isso. E toda carreira é formada por cargo ou cargos. No nosso caso, nós temos aqui 3 cargos. Delegado, investigador e escrivão. Tá? Então vamos aqui. Artigo 107. A carreira policial civil é estruturada conforme os seguintes cargos, né? Só que esse artigo 107, ele passou por uma alteração, tá? Passou por uma alteração em 2007. E essa alteração passou a vigorar da seguinte maneira, tá? Olha só. A carreira de policial civil é estruturada conforme os seguintes cargos de nível superior. Bacana, né? Aí nós temos essa parte amarela aqui, verde. O que é essa parte verde? Seria aquela redação anterior, que nós tivemos aqui uma lei complementar que trouxe nova redação, né? Só que essa redação aqui, gente, o que acontece aqui? Eu uso sempre o site da Cefaz para poder pegar a lei estadual, que eu acho que é o site mais confiável que nós temos, né? Então, o que aconteceu aqui? Ele colocou isso aqui como se fosse revogado, mas isso aqui não está revogado. Tá? Então, nós temos que saber o seguinte, quais são os cargos? Temos 3. Primeiro, autoridade policial. Quem que é autoridade policial? Delegado de polícia. Segundo, auxiliar da autoridade policial, escrivão de polícia. E, finalmente, o agente da autoridade policial, que é o investigador de polícia. Então, é uma carreira formada por 3 cargos, ok? 3 cargos. Fechou. 10, né? Delegado, que é autoridade. O escrivão, que é auxiliar. E o investigador, que é o agente. Pronto, né? Ok. Artigo 108. Os cargos da polícia, são 3, são organizados em séries e classes, com atribuições e responsabilidades funcionais definidas em lei. Tá? Então, eles são formados por séries, né? Aí, ó, séries, né? São séries, né? Encimadas, né? Ok, a gente vai explicar mais sobre isso. O que significa isso? A movimentação na carreira. Então, ele quer que você se movimenta na carreira, né? Vamos lá. A carreira policial civil é escalonada em cargos de natureza policial civil, de provimento efetivo e de exercício privativo de seus titulares, constituída em série de classes encimadas pela classe especial. Primeira informação que você não pode esquecer. Vocês já viram falar em contrato temporário? Né? Contrato temporário? Lá na escola, um professor entrou de licença maternidade, vai ficar 1 ano fora. As alunos podem ficar sem professor? O que faz? Um contrato temporário. Hospital, também. Não cabe contratação temporária na polícia. Por quê? Olha aqui, ó, de provimento efetivo. Exercício privativo de seus titulares. Então, quando falou que é de exercício privativo de seus titulares, significa dizer que não há contrato temporário para policial. Nenhum dos 3 cargos. Somente efetivo. Ok? Lá na LOPEB não é assim. Lá já traz a previsão, a possibilidade do contrato temporário, que é a LC 50 do Estado.
Beleza? Fecharam? Entenderam isso aqui? Então, não cabe contrato temporário, que o artigo 37, inciso 11, tá? Do inciso 9 dá o quê? Lá da Constituição Federal. Aí vamos lá. Em séries de classes encimadas. O que é encimadas? É a maior classe. Qual que é a maior classe? É a classe especial. Tá? Então vamos lá, gente. Carreira. Isso aqui é um plano de carreira. Tá? Então nós temos aqui, ó, A, B, C e eu vou escrever um pouquinho mais para cá, porque aqui não aparece no vídeo, né? Aparece? Beleza. E especial. Ok? Encimadas. Então, qual que é a maior classe? Essa aqui. Tá? Então, nós temos aqui 4 classes. Essa estrutura aqui é de quê? De investigador e escrivão. Então, qual que é a maior classe? Especial. Delegado. Nós temos o quê? O delegado substituto. Isso aqui é exclusivo para o delegado. Quem criou isso aqui foi Pedro Táxi. Entendeu? Ele, se você pode falar o que for, mas ele trouxe aí, questão de legislação, alguns ganhos para a polícia, entendeu? Então ele trouxe aqui, ó, encimadas. Então ele criou essa classe aqui especial. Essa aqui é estrutura de classes. Tá? Essa aqui é a movimentação horizontal. Beleza? Ok. O que acontece? Como é um plano de carreira, o legislador quer que você se movimenta nessa carreira. Movimente nessa carreira. Tá? Você vai se movimentar nessa carreira aqui, né? Aqui você vai ter o quê? Os níveis, né? O nível 1, tal, né? Até o nível 10. Então, o que acontece? Cada movimentação dessa aqui é uma promoção que você leva na carreira. É uma movimentação. Então, o cara entra aqui sempre na classe inicial, investigador de polícia vai ser no A, escrivão no A, e o delegado vai ser aqui. Então, você então tem essa movimentação na carreira. Beleza? Ok, vamos lá. Classe, aqui, parágrafo único. O ingresso na carreira de polícia judiciária far-se-á nas classes iniciais das carreiras policiais, em estágio probatório de 3 anos. Então, você tem que ficar quanto tempo na classe inicial? 3 anos. Por quê? Para você ser confirmado no cargo. Então, vamos lá. Qual que é a classe inicial do investigador de escrivão? A. Qual que é a classe inicial do delegado? Substituto. Beleza? Tá, essas aqui são classes. Ok. Eu já vou passar uma coisa para vocês. Esse cara aqui é chamado de nível. Beleza? Nível é apenas para investigador e escrivão. Não tem níveis para delegado. O delegado é apenas classes. São estruturas diferentes? São. Tá? De novo. Delegado só tem classes. Quais são as classes? Substituto, A, B, C e especial. Investigador tem classes e níveis. Classes A, B, C, D e tem essa estrutura. A tendência é o quê? Do que o investigador também tem um movimento muito grande da categoria para ser igual a tirar esse cara aqui. Que aí você vai ter quantas movimentações aqui? 1, 2, 3, 4. 4 você está lá no último, lá no negócio. Agora aqui, além dessas 4 que são independentes, você tem que ter 10, né? Por que 10, cara? Tá? Por que 10? 10 é caso de 30 anos. É devido ao quê? Devido ao tempo de serviço. Naquela época era 30 anos para aposentar. Certo? 30 anos para aposentar. Então agora a tendência é o seguinte, se não fizer isso, vai ter que colocar mais os 2, 3 aqui. Para quê? Para que você não estagne na categoria. Você sempre tem que ter um motivo para trabalhar, para desempenhar. Essa aí é a intenção do legislador. A autoridade policial é o delegado de polícia que, investido por lei, tem a seu cargo a direção das atividades da Polícia Judiciária Civil. Olha aí, o artigo 110 reforça aquilo que eu falei para vocês. Tá? Reforça. Os cargos de direção não são destinados para o delegado? Então, cargo de direção, está ali, ó, direção.
Então, por isso que o legislador aqui fez essa previsibilidade. 11. Os agentes e auxiliares da autoridade são, respectivamente, os policiais encarregados pela prática dos atos investigatórios. Então, quem que faz a prática dos atos investigatórios? É o agente. Aí vem procedimentos administrativos da formação de inquéritos policiais e procedimentos administrativos. Quem que é? É o auxiliar, que é o escrivão, para prevenir ou reprimir infrações penais sob a direção da autoridade policial. Então, olha aí a autoridade policial, né? Ok. Terminamos esse capítulo, né? O que acontece? Pergunta de prova. Polícia são quantos cargos? 3. Só que existe o quadro administrativo da polícia. Só que existe o quadro administrativo da polícia. Por quê? Porque a atividade policial é uma atividade fim. Uma atividade fim. Então tem o quadro, né? Por exemplo, na polícia necessita de engenheiro? Claro. Vai reformar a delegacia, tem que ter um projeto básico, tem que ter alguma coisa, de arquiteto, de contador. Não é uma unidade orçamentária? Não vai ter que prestar contas? Vai ter que prestar contas, então vai ter que ter o balanço dela. Entendeu? Então tem que ter o quê? Tem que ter um contador. Então essas atividades são desempenhadas não por polícia. O legislador, quando cria o quadro administrativo, fala, olha, o pessoal deverá o quê? Ir para a rua, exercer atividade policial. E a área meio, os cargos especializados, né? As funções de atividade meio, consistentes no apoio logístico e outras de natureza não policial, serão exercidas por servidores do quadro administrativo de provimento efetivo. Tá? Aí é o seguinte, claro que todo mundo aqui conhece vários policiais aí, né? E aí, é cumprido isso aqui? Não, não é cumprido. Tem muitos policiais que exercem atividade administrativa, desvio de função. Na PM tem mais ainda. Primeiro, que não tem efetivo administrativo. O último concurso administrativo foi em 2010, naquele concursão do Estado que deu um monte de problema na hora da prova, que foi pela nossa gloriosa UNEMAT. Não sei se vocês lembram disso, né? Mas houve muitos problemas naquele concursão. Ok? E quais são os quadros administrativos? É uma carreira específica, que é técnico de desenvolvimento econômico e social. Esse aqui é o nome da carreira. E essa carreira aqui fornece também o quê? Agentes para onde? Para outras secretarias de indústria e comércio, tá certo? A própria secretaria da Sejusp, no CESP, né? Tem muita gente dessa carreira aqui. Vamos lá. Técnico é nível superior. Agente, nível médio. E auxiliar, fundamental, que está em extinção. Tá? É polícia esses caras? São carreiras de Estado, mas carreiras administrativas, que atuam também em outras secretarias. Ok? Vamos lá. Agora a gente vai falar o quê? Falamos das atribuições dos cargos da polícia. São 3 cargos. Esses cargos lá, existe essa classe, existe uma padronização da classificação de carreiras, entendeu? Então, desde 2002, o Estado está padronizando assim. Tá? Daqui para cá. Lá tem isso aqui também, A, B, C, D. Só que lá não é especial, é E. Tá? Não, lá é até D só. A, B, C, D. Tem uns níveis, então houve uma padronização desde 2002 para cá em todas as carreiras de Estado. Beleza? Gente, eu vou falar aqui, eu vou fazer uma leitura rápida e dar um destaque das atribuições do cargo. Né? Cargo ele é criado por lei, certo? O cargo é criado por lei. Todo cargo tem o quê? Tem as suas atribuições que são exercidas pelo agente. Tá? Olha lá, cargos de delegado de polícia. Primeiro, dirigir, coordenar, supervisionar, fiscalizar e controlar as atividades administrativas, logísticas e operacionais da unidade de sua direção. Então, ele é um cargo de liderança dentro da polícia, ok? Beleza. 2, cumprir e fazer cumprir no âmbito de sua competência as funções institucionais da Polícia Judiciária Civil. A competência mais importante do delegado.
se torna único entre todos os cargos da administração pública. Instaurar e presidir inquéritos policiais, termos circunstanciados e outros procedimentos policiais, administrativos e disciplinares no âmbito de sua competência. Essa aí não pode esquecer. Então, é uma atribuição dele. Instaurar e presidir. Embora que quem conduz todo o inquérito, né, é o escrivão, né, que faz todo aquele... Mas quem que é o presidente do inquérito? Ele. Tá aí. Tá? A lei atribui isso para ele. Vamos lá. Planejar, dirigir, coordenar, com base na estatística policial, as operações no combate efetivo à criminalidade na área de sua competência. Exercer poderes discricionários. O que é isso? É certa liberdade para decidir. Então, ele tem certa liberdade de decidir, não total. Na prova, atenção, vai estar vinculado aqui. Ó. Tá? Afetados à Polícia Judiciária Civil, que tem como objetivo proteger os interesses, direitos inerentes à pessoa humana, resguardar a segurança pública, praticar todos os atos da Polícia Judiciária Civil na esfera de sua competência, visando a diminuição da criminalidade e da violência, promover diligências, requisitar informações, documentos a entidades públicas e privadas necessários à instrução de inquérito policial ou outros procedimentos decorrentes às funções institucionais da polícia, requisitar a realização de exames periciais e complementares destinados a colher e resguardar indícios ou provas da ocorrência da infração penal. Requisitar os serviços técnicos especializados de órgãos públicos, de concessionárias, permissionárias do serviço público, né? Olha, ele é serviços técnicos especializados, né? Ele pode acionar lá Energisa, NET, né? Representar a autoridade judiciária competente pela decretação da prisão. Esse aqui tem que ter explicação. Representar a autoridade judiciária. Qual autoridade judiciária que é essa aqui? É o juiz. O juiz vai expedir o mandado de prisão. Quem que vai cumprir? Quem que vai representar a decisão? O delegado. Ó, o delegado, então, representa a autoridade judiciária competente pela decretação da prisão e medidas cautelares e pela concessão de mandado de busca e apreensão. Então, o juiz concede e ele cumpre em nome do juiz. Ele não cumpre em seu nome, ele está representando a autoridade judiciária. Questão de prova também essa aí. E última competência, exercer outras funções definidas em lei ou em regulamento. Beleza. Atribuições do escrivão de polícia. Tá, vamos, maçante, mas tem que ler. Tá? Proceder à coleta e análise de dados de interesse da investigação. Proceder à coleta, né, de dados de interesse da investigação policial em assessoria sob designação da autoridade policial. Proceder na ausência da autoridade policial os devidos encaminhamentos aos procedimentos policiais das tarefas que não forem privativas de autoridade policial. Assinar por ordem. Por que ele é por ordem? Ele não pode assinar por si. Por quê? Ele auxilia quem? A autoridade. Olha como é tudo conectado. Documentos que não sejam privativos da autoridade policial. Tá? Então, o documento que é privativo, por exemplo, assinar o quê? O relatório. Tá certo? A indiciação é o quê? Privativo do delegado. Agora, ofício, essas coisas, pode ser por ordem, né? Dispostos em instrução normativa pelo Conselho Superior de Polícia. Cumprir despachos e portarias exaradas pela autoridade, bem como lavrar os seguintes atos, procedimentos, dentre outros, né? Outras competências dele aqui. Termos de declaração assentada, depoimento, interrogatório, auto de prisão em flagrante delito, reconhecimento de pessoas e objetos, acareação, carta precatória, mediante inquirição da autoridade policial presente. Certificar atos cartórios e expedir intimações de notificações. Dentro de cada delegacia tem um mini cartório, principalmente para a vida pregressa.
tá? Para registrar lá as ocorrências criminais lá do sujeito, entendeu? Então, quem que faz essa expedição é o escrivão de polícia, né? Lavrar termos circunstanciados de ocorrência por determinação da autoridade policial. Vocês perceberam, gente, que tudo aqui tem disciplina, tem quem manda, quem obedece, ó. Olha só, lavrar termos circunstanciados em ocorrência por determinação da autoridade policial. Controlar os prazos previstos no Código de Processo Penal. Assessorar estudos para execução de projetos de organização e reorganização da área policial. Efetuar prisões em flagrante. E arrecadar instrumentos relacionados à prática das infrações penais. Colaborar com o cumprimento de mandados judiciais de prisão, de busca e apreensão, de sequestro, bens e outros. Prestar contas à chefia imediata do valor das fianças recebidas, bem como no que constitui objeto de apreensão e de todo o patrimônio público que estiver sob sua responsabilidade. Ter sob sua guarda o controle dos objetos apreendidos relacionados aos procedimentos policiais que lhe forem distribuídos, organizando e classificando, né? Você pode perceber aqui que a atribuição do escrivão é bem mais do que o próprio delegado, né? É o que mais tem atribuição é o escrivão. Escravão. Efetuar o registro das ocorrências policiais, tomar providências preliminares sobre qualquer ocorrência policial que tiver conhecimento, dando ciência imediata à autoridade policial, mesmo que se trate de assunto alheio às atribuições da delegacia ou órgão policial que estiver lotado, inclusive realizando medidas de isolamento em locais do crime. Coletar dados e impressões digitais para fins de identificação civil e criminal, quando determinado pela autoridade policial e nos casos previstos em lei. Colaborar nas investigações dos atos infracionais por força do Estatuto do ECA, né? É bastante, hein? Prestar todas as informações, né? Participar de procedimentos disciplinares. Gente, aqui vocês vão ter que fazer um estudo em casa, tá? Então, assim, vocês vão perceber que tem muitas competências. Agora, delegado, escrivão, investigador, você tem que ler todas, né? Professor, eu tenho que papirar, tipo assim, decorar? Não, não precisa. Tá? Tento identificar, gente, coisas exclusivas, entendeu? Tá? Escriturar e ter sob sua guarda responsabilidades, livros, né? Então ele faz toda aquela parte cartorária, né? Elaborar relatórios, boletins, zelar pela segurança, receber, registrar, selecionar previamente o expediente da unidade policial. É muita atribuição, é muito trabalho, né? Olha aí, 29 itens de competência. Executar outras tarefas correlatas, né? Manter controle do inventário dos bens patrimoniais da unidade policial, promovendo a carga de baixa dos mesmos, dirigir e coordenar os trabalhos cartorários, tá? Quando condição de dirigir, coordenar trabalhos cartorários, bem como dos seus servidores, quanto na condição de escrivão-chefe. Escrivão-chefe é o quê? É uma função gratificada, ele vai ser designado, ó, preferencialmente entre os de classe especial, e exercer a função de líder de equipe e outras definidas em leis regulamentares. Pronto. Agora chegamos nas competências do investigador. É menos, né? Investigador. Ele quer o trabalho dele. Ele é o quê? Agente da autoridade policial. Proceder, coleta, análise de dados, informações, conhecimento de interesse de investigação policial, em assessoria sob designação da autoridade, proceder na ausência da autoridade policial os devidos encaminhamentos aos procedimentos policiais, nas tarefas que não forem privativas de autoridade policial, assinar por ordem documento que não sejam privativos da autoridade policial, dispostos em instrução normativa, ou seja, a mesma competência do outro. Isso aqui não é importante. Você tem que saber o quê? Competências exclusivas. Proceder mediante determinação expressa à autoridade de diligências. Olha, isso aqui é coisa de rua, tá vendo? Trabalho de rua, diligências na rua. Realizar intimações e notificações, isso aqui é importante, é dele. Na prova vai falar que é do escrivão, que vai falar que isso aqui é do delegado. Assessorar os estudos, né? Efetuar prisões em flagrante e arrecadar instrumentos relacionados à prática de infrações penais de acordo com as disposições. Tem uma aqui que fala que ele dirigia a viatura policial.
cumprir o mandato judicial de prisão, de busca, parou. O delegado representa a autoridade judicial. O escrivão vai cumprir os mandatos judiciais de prisão, porque ele é o agente da autoridade policial. Não, ele é o agente da autoridade policial, o escrivão, o investigador. Que de busca e apreensão, sequestro de bens, entre outros, auxiliar na guarda do controle dos objetos, efetuar o registro de ocorrências policiais, tomar providências preliminares sobre qualquer ocorrência policial que tiver conhecimento, tá? Ok, vamos lá. Coletar dados, ok, investigar atos infracionais do Estatuto do ECA, prestar todas as informações necessárias às chefias. E o 15, exige carteira de habilitação B. Por quê? Porque o investigador deve conduzir as viaturas policiais, embarcações fluviais, marítimas, pilotar aeronaves, em razão de missões policiais, observada a devida habilitação, participar de procedimentos disciplinares conforme o estatuto e operar equipamentos de comunicações, né? Vamos lá, né? Isso aqui é burocracia. Auxiliar na escrituração dos livros cartorários, classificar em ordens, vigilância, segurança, né? Vamos aqui. Receber e registrar, selecionar previamente. Tá, então isso aqui, eu vou ver se tem alguma coisa importante aqui. 25. Providenciar o recolhimento, a movimentação, a disciplina e a vigilância, bem como a guarda de valores e pertences do preso. Então, ele tem um contato com o preso, procedendo à escrituração do livro de registro enquanto perdurar a custódia legal. E, finalmente, dirigir e coordenar os trabalhos de investigação, bem como dos servidores, quando em condição de investigador-chefe. Então, dentro da delegacia, gente, você vai ter o quê? Várias designações. Escrivão-chefe, investigador-chefe. Então, o delegado passa para a chefia, as chefias coordenam dentro das suas equipes. Tá? Tem muita função de confiança, né? Pronto. Atribuições do técnico não é importante. Tá? Não é importante a atribuição do técnico, eu vou passar rápido para vocês. Dificilmente vai cair na prova. O examinador vai querer saber uma competência do cargo de agente, que não é nem uma carreira exclusiva da PJC, mas está no edital. Tá? Por que tem que estar no estatuto isso aqui? Por que tem que estar no estatuto, gente? Tem que estar no estatuto por quê? Tem que estar no estatuto porque ele vai desenvolver atividade dentro da polícia. Assim, ele autoriza a fazer isso. Senão não autorizava. Pronto. Né? Uma das características do estatuto que vão diferenciar de outras carreiras é o quê? É a questão da hierarquia e da disciplina. Está aqui. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. A função policial fundamenta-se na hierarquia e na disciplina, sendo incompatível com qualquer outra função, exceto nos casos previstos em lei. Sendo incompatível com qualquer outra função. Qual que é o recado disso? O Estado, o legislador, deseja policiais em dedicação exclusiva. Ele quer que você seja policial 24 horas por dia. Professor, eu sou policial, eu posso ter uma carteira assinada lá no bolichinho do meu pai? Não. É cargo público o bolichinho do meu pai? Não. Aí tem ali. Vocês estão entendendo isso, gente? Então, ele quer ser policial, ele tem uma atividade, né, exclusiva. Ele quer que você seja polícia. Professor, exceto nos casos previstos em lei. Qualquer um desses casos previstos em lei? Cátedra, professor. Você pode ser professor. Agora, é um cargo, uma carreira exclusiva? Sim. Todo mundo pode ser professor, tanto investigador, quanto escrivão, quanto delegado. Parou. Parou, mas é o seguinte, vamos lá. Qualquer coisa, calma, alto lá. Um delegado ele pode dar aula no cursinho
Aula? Pode dar 10 aulas, de boa. De boa. Eu posso ser investigador e ocupar uma cadeira de professor na rede pública de ensino estadual? Parou. Parou. Pode. Calma, parou. Por que que pode? Nós vamos ver lá para frente que o próprio estatuto autoriza a livre docência. De novo, exceto nos casos previstos em lei. Eu já estou trazendo para vocês um caso, que é um caso que o próprio estatuto, lá na frente, ele autoriza você por lei. Entenderam? Isso é regra geral, regra prática. Você tem que ter compatibilidade de horários. Agora, se você é policial 24 horas, como é que você vai assumir uma cadeira no Estado, meu filho? Você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, dando aula de manhã, e você está no plantão de manhã na delegacia. Não é isso? De manhã, quando eu dei aula, teve uma aluna que trouxe um caso peculiar. Professor, o cara ele era professor da rede estadual e era investigador. Ele foi exonerado do cargo de investigador por incompatibilidade. Por quê? Não é porque ele é proibido, porque teve essa questão de horário. Eu falei o seguinte, a lei ampara ele, mas ele tem que ser mais safo. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que entrar com um documento lá no Conselho Superior de Polícia, relatando a situação e esperar o deferimento deles, para lhe dar uma condição especial de trabalho, principalmente em questão de horário. É incompatível? O próprio estatuto autoriza. Entenderam, gente? Está claro para vocês? O que vocês têm que lembrar para a prova? Primeiro, policial é dedicação exclusiva. Ele não quer que você faça mais nada, nem na própria administração pública e nem na iniciativa privada. Você não pode assumir atribuições, porque você entende que é policial 24 horas. O único caso que você pode acumular é a docência. E alto lá, você tem que ter o cumprimento de alguns requisitos essenciais para você ser docente. Fechado? 10? Tranquilo. Ok. Por que o estatuto? Porque policial é atividade de risco à vida. A função policial sujeita-se à prestação de serviços em condições adversas de segurança. Ou seja, a sua segurança, você não tem condições seguras, então você tem que saber que você vai entrar numa atividade de risco. E a hierarquia e disciplina ajuda a reduzir os riscos da carreira. Plantões noturnos, chamadas a qualquer hora, desde que justificada a necessidade, inclusive com realização de diligências policiais em todo o estado de Mato Grosso ou fora dele. Então, como é que você vai exercer uma outra profissão se você pode ser chamado a qualquer momento para ir para uma cidade a 500 quilômetros de Cuiabá? Cumprir uma missão. Então, por isso que ele quer que o quê? Que, inclusive, isso aqui foi o quê? Isso aqui foi um argumento utilizado pela categoria. No que sentido? Para você conseguir o quê? Ganhos salariais. Ah, claro, lá nos deveres, lá na frente, na terceira aula ele vai falar o seguinte, na terceira aula, você tem obrigação de manter cadastro atualizado, inclusive telefônico, entendeu? Então, você tem que estar sempre com o telefone ligado. Tá? Então, você está à disposição 24 horas. Você não é polícia somente no horário do seu plantão, do seu turno. Você é polícia 24 horas. Esse é o recado. Tá? Isso aqui é um choque de realidade. Então, você é polícia... Beleza? Vamos lá. Vamos falar agora do ingresso, posse, exercício do estágio probatório. Linha do tempo. Concurso, essa fase. Nomeação no Diário Oficial. Beleza? Tá? Nomeação. Entre um e outro,
tem uma coisa aqui, que é a homologação. O que é a homologação? É a confirmação do concurso. Vou usar caneta preta. Tá, então tem concurso, tem homologação. Depois da nomeação, a nomeação é um ato político. Desculpa. É um ato de governo. Beleza? Depois da nomeação, você vai tomar posse. E se você estiver com toda a documentação em dia, você vai sofrer por um efeito administrativo chamado empossado. Você vai ser empossado por quem? Você vai ser empossado pelo DG. A gente já viu isso lá atrás, né? Depois da posse, tá? Você tem 15 dias para você entrar em exercício. Por que 30 dias? É o prazo que a legislação deu para você, para que você corra atrás dessas documentações. Tá? E a posse, você deve apresentar muitos documentos para, inclusive para questão de investigação, essas coisas aí, entendeu? Então você tem que apresentar muito, declaração de bens, certidões, então é 30 dias para você correr atrás. E qual que é o documento que mais? São os certificados de nível superior, tá? Que às vezes precisa de mais um prazo. Tá? E o que é o exercício? Tá? Então é o seguinte, primeira coisa, gente, comigo aqui, presta atenção, cara. Você foi nomeado, você é servidor público? Não. Você não é servidor público. Você passa a ser servidor público a partir do momento que você assina o termo de posse. Você assinou o termo de posse e você é servidor público. Beleza? Não, você tem que aqui, ó, o que ela perguntou? Professor, eu sou professora, por exemplo. Não, vamos pôr enfermeira, sou enfermeira, tá? Vou tirar para o que pode ter acumulação dos cargos públicos, não é isso? Eu sou servidora, sou enfermeira do município de Cuiabá. Aí o que acontece? Você foi nomeado investigador, não, eu quero ser investigador. Beleza? É um cargo de dedicação exclusiva? Aqui o que você vai fazer lá no seu cargo na prefeitura? Você vai fazer o seguinte, você vai pedir exoneração, você vai declarar lá que você está pedindo declaração para você tomar posse em outro cargo. Tem um documento específico lá no RH. Por quê? Se acontecer algum BO aqui, você pode voltar para o seu cargo. Entendeu? Você pode voltar para o seu cargo. Você tem que declarar o motivo da exoneração. Oi? Antes da nomeação. Quando você é nomeado... desculpa. Antes da posse. Tá? Quando você vai tomar posse, você tem que assinar uma documentação de declaração de compatibilidade. Certo? Então, o que acontece? Você pede a exoneração lá. Nesse pedido de exoneração, você vai anexar nesse documento de incompatibilidade, que você não tem nenhum outro cargo público. Tá? Então, você faz esse... Aqui mais para frente tem um artigo que fala sobre isso. Tá? Então, é o seguinte, posse, aqui você é servidor público. Depois você entra em exercício. No nosso caso, a posse é coletiva, então é tranquilo. Então ele vai marcar um dia, tá? Todo mundo vai ser a posse coletiva. Tá? O ingresso na Polícia Judiciária Civil far-se-á nas classes iniciais da carreira. A gente já viu isso. Mediante concurso público de provas e títulos, realizado na CADEPOL, em que se apure as qualificações e aptidões específicas para o desempenho, que apurem as qualificações e aptidões específicas para o desempenho das atribuições dos cargos. Né? Então, tranquilo aí. Né? O concurso público que trata o artigo anterior será realizado em 6 fases, eliminatórias e sucessivas. O que aconteceu? Esse capítulo aqui, ele foi todo ele copiado por edital de vocês. Então, estamos estudando edital. Né? 6 fases, né? Prova escrita, ok? Provas de títulos, com exame de caráter público, né? Exame de saúde, tá?
aptidão física, psicológica e investigação social. Tá? Agora vem os detalhes. O cargo de delegado de polícia são privativos de bacharéis de direito. Não está escrito advogado aí, né? Bacharel em direito. Tá? Se o cara é advogado, consequentemente, ele é um bacharel em direito, porque se você é habilitado no exame da ordem, você tem que ter o bacharelado. Assegurada a participação do OAB na realização para este cargo. Então, a OAB tem que fazer parte lá da comissão organizadora do concurso. Né? 2. A prova escrita que será aplicada na carreira policial civil compreenderá 1. Para o cargo de delegado, teste de múltipla escolha e prova dissertativa, versando sobre questões teóricas ou práticas abrangendo as matérias objeto do programa definido no edital do concurso. Para cargos de investigador e escrivão de polícia. Isso lá em 2010. Teste de múltipla escolha ou seja, pode ou não pode, né? Ter prova dissertativa. Tá? E inovando este ano, tá, neste concurso, de forma inédita, confesso para vocês que eu não esperava isso, ele fez o quê? A prova dissertativa. Para que ele fez isso, a prova dissertativa? Para limitar a quantidade do cadastro de reserva. Essa foi a intenção do governo. Não foi a intenção de selecionar, viu, gente? Foi de limitar a quantidade lá, tá, de candidatos com cadastro de reserva. Versando sobre questões teóricas ou práticas abrangendo matérias objeto do programa definido no edital. Então, é o seguinte, o conteúdo vai ser o quê? Alguma coisa do edital. Mesmo que não consta no nosso edital, deve ser alguma coisa do edital. Apenas para o cargo de escrivão, prova de digitação. Na fase de títulos, o exercício em cargos da carreira policial civil será computado em percentual para cada ano, limitado a 30% nos termos do disposto no edital. Então, o que acontece na fase de títulos? Então, isso aqui é comum, gente, para toda a polícia. Olha só, o exercício em cargos de carreira policial civil. Eu sou policial no Acre, eu tenho 20 anos de policial no Acre. Eu conto essa minha experiência no concurso? Conto. Por quê? Porque ele já está na frente do outro. Ele já tem o quê? Tempo de estrada. Isso aqui não é somente dentro do Estado. Tá? Então, se você tem aí, ó, encargos de carreiras de civil, não militar, tá? Civil, você pode aproveitar esse tempo de serviço. Tá? Então, às vezes, o cara quer se movimentar. Isso aí, gente, é comum em todas as carreiras, viu? Tá? Todas as carreiras aí. Prova oral será aplicada apenas para o cargo de delegado de polícia. A classificação final do concurso será determinada pelas notas obtidas pelos candidatos na primeira e segunda fase, levando em conta os títulos individuais e aprovação das demais fases, conforme dispuser o edital do concurso. Ok. O candidato deverá ser submetido a teste de aptidão física, passível de eliminação na forma prevista no edital do concurso. Né? Aí você observa o seguinte, né? Você observa aqui o seguinte, que ele não trouxe parâmetros para o teste de avaliação física. Trouxe? Ele não trouxe parâmetros, ele falou bem claramente lá, ó, teste de aptidão física. Quem vai definir os parâmetros vai ser o edital do concurso. Finalmente, a avaliação psicológica que deverá indicar o candidato apto ou inapto para o cargo no qual concorre. Né? Aí eu vou dar um conselho de amigo, que eu quero o bem de vocês, eu quero que vocês sejam aprovados, do fundo do coração. Quando você chegar na prova de avaliação psicológica, entra lá no Google e coloca assim, avaliação psicológica para as carreiras policiais. Certo? Então lá tem já algumas provas, né? E não vai fugir muito do que está lá no Google, tá certo? Ave Maria. Mais de situações, de figuras, ele coloca mais no psicotécnico, né? Lá do Detran, né? Tá. Não. Na verdade é o seguinte, ele quer descobrir se você tem algum transtorno, né? Transtorno aí que possa desenvolver. Mas, gente, é sério, vai lá no Google, tá?
Façam isso, não vão para a prova psicológica com a cara e a coragem, não, gente. É muito investimento para vocês perderem aí por uma prova aí. E eu conheço pessoas, tá? E outra coisa, não se dê por vencido, gente, nenhuma das etapas, tá? Tenta recursos, entendeu? Tem o direito a contraditório. Eu conheço pessoas que tem. Eu conheço um cara que é muito amigo meu, não vou falar o cargo nem o nome dele, senão as pessoas vão identificar, que ele ocupa um cargo gigantesco, que ele foi reprovado no psicotécnico, ele fez um recurso, entendeu? E ele conseguiu estar até hoje no cargo. Tá. No edital de hoje, posso dar o exemplo do edital de hoje? É o seguinte, tem a prova de títulos, não é isso? Então lá o cara, mestrado, doutorado, não é isso? Então, essa prova, isso aqui chama-se experiência, até 30%. No edital trouxe 20%, salvo engano. Então você pode ter até 20% dos pontos dos títulos com essa experiência. No caso, 30% aqui, que é o trouxe a lei. Tá? Então, 30%. Então, não pode ser o seguinte, não, você fala, o cara tem 30 anos de policial civil, então ele vai ganhar 100% dos pontos. Não, você pode ter, dentro da prova de títulos, até 30% dos pontos. Tá? Então, lá tem mestrado, tem doutorado, tem especialização, tem essa questão aqui. Tá? E vamos aqui para o nosso último assunto, né? Que eu vou só começar e na próxima aula a gente vai falar sobre o curso de formação. Tá? Comigo. O curso de formação inicial, profissional, será ministrado pela Academia de Polícia Judiciária Civil, após a posse. Tá? Então, o que é após a posse dos nomeados? Então, você vai para a academia já sendo policial. Você não vai ter ainda a arma e não vai ter ainda o distintivo. Só depois da academia que você passa a ter direito a essa prerrogativa. Então, é o seguinte, muitas dúvidas de muitas pessoas no Brasil todo. Aqui no Mato Grosso, quando você vai para a academia, você já é policial. Aí, como já tem um tempo de estrada, eu sei por que isso, o que acontece. Quando você vai para a academia antes da posse, que é uma etapa do concurso, você tem direito à bolsa, né? E o governo tinha bastante dificuldade em pagar essa bolsa. Não nem por dinheiro, por questão de orçamento, questão de operação, questão de conta, não sei o quê. Então ele achou melhor o quê? Já empossar o cara já passa a ter o subsídio dele e faz o curso de formação. Ok? Professor, eu fui reprovado no curso de formação, aí você é eliminado da carreira. Por quê? Durante o curso de formação, você está numa situação especial. Qual que é a sua situação? Você não foi confirmado no cargo. Você está em estágio probatório. Tá? Então, você passa a ser eliminado automaticamente da carreira, quando você é inabilitado no curso de formação. Você é considerado inapto para ser policial. Tá? Então, gente, na próxima aula, a gente vai trabalhar com vocês a sequência aqui da aula, a questão do curso de formação. O estágio probatório começa no momento que você entra em exercício. E quando que você vai entrar em exercício? No início, primeiro dia da CADEPOL. 3 anos. Na PEC querem colocar 5.